bicho-papão. Era uma noite imersa em um véu de mistério na pequena cidade de Évora, Portugal. As ruas de paralelepípedos, banhadas pela luz fraca dos postes, guardavam segredos de um passado esquecido. O ambiente estava estranho, como se o próprio estivesse atento a algo paranormal e sobrenatural. Eu, Tomás Almeida, investigador de lendas urbanas, sabia que essa noite não seria como as outras. Enquanto me dirigia ao centro histórico, as sombras das antigas construções planejadas se agitavam, trazendo à tona as lembranças de minha infância. O bicho-papão, aquele que as mães mencionavam em histórias assustadoras, para deixar crianças com medo, havia me assombrado na juventude. Suas histórias eram mais do que apenas lendas. Eram reais, uma entidade que se alimentava do medo e se escondia nas profundezas da escuridão. Na minha infância, Évora era um lugar mágico e aterrorizante ao mesmo tempo. Na calada da noite, eu ouvia sons saindo das paredes da casa antiga onde morava, construída há séculos. Com apenas 7 anos, minha curiosidade me levava a explorar cada canto, mas as histórias do bicho-papão eram a única coisa que me impediam de dormir. Diziam que ele se escondia no escuro, aguardando o momento certo para levar crianças travessas. Numa daquelas noites, armado apenas com uma lanterna, decidi desafiar os meus medos e ir ao velho castelo de Évora, que dominava a paisagem como um guardião silencioso. O vento uivava entre as pedras enquanto eu caminhava, e a lanterna tremia em minha mão. A cada passo, as vozes de advertências de minha mãe ecoavam em minha mente. Mas a bravura típica da infância me guiava adiante. Chegando ao castelo, percebi que algo estava diferente. A escuridão não era apenas uma ausência de luz. Parecia viva, pulsando com uma energia maligna. E em meio a isso, ouvi uma sugestão que gelou meu sangue. Você veio me encontrar? Era como se o próprio castelo estivesse consciente da minha presença. Antes que eu pudesse pensar em recuar, apagou a lanterna. A escuridão me envolveu como uma coberta pesada, e eu percebi que não estava sozinho. Acordei em minha cama, drenado de energia e com a sensação de que o pesadelo tinha sido mais do que um mero sonho. As marcas deixadas em meu espírito eram profundas. O bicho-papão havia se tornado um personagem que me acompanhava, um lembrete constante de que algumas lendas são mais reais do que gostaria de acreditar. Anos se passaram desde aquela noite, e agora, como investigador, eu retornava a Évora em busca de respostas. As histórias sobre o bicho-papão foram ressurgidas na cidade. Crianças desapareciam, pesadelos coletivos assombravam as noites e uma onda de pânico permeava o ar, como se o próprio medo estivesse sendo cultivado. Conversei com os moradores que contaram sobre estranhas aparições e sons que eram ouvidos nas ruas desertas. A conexão com o bicho-papão era mais forte do que nunca. Determinado a desvendar o mistério, decidi retornar ao castelo, aquele mesmo lugar onde tudo começou. Na noite seguinte, voltei à construção antiga. O céu estava repleto de nuvens pesadas, como se a própria natureza estivesse presa em um estado de ansiedade. Assim que pisei no chão de pedra fria do castelo, uma sensação de déjà vu tomou conta de mim. Era como se o lugar estivesse me esperando, pronto para revelar seus segredos. Caminhei por corredores que se estendem infinitamente. E então, no centro da sala principal, encontrei o símbolo que havia gravado em minha memória. Uma marca de proteção contra o bicho-papão desenhada na pedra gasta. A história não era apenas sobre o medo, mas sobre a luta que aqueles que vieram antes de mim travaram contra a escuridão. Naquela noite o castelo se transformou em um labirinto de horrores e revelações. Vozes vinham de todas as direções, e eu sabia que a entidade estava ali, próxima. O frio cortante me envolveu, e a lanterna tremulou, desafiando o escuro total. Você voltou, uma voz sinistra, bem ao meu lado. Era o momento da verdade.
O bicho-papão se revelou não como uma figura sobrenatural, mas como uma personificação dos meus medos mais profundos. Eu vim para enfrentar não apenas a criatura, mas tudo o que ela me representava. A batalha não seria apenas física, mas uma luta interna comigo mesmo. Enquanto a noite avançava, a clareira diante do castelo se iluminava, e eu me vi cercado por rostos familiares, aqueles que não conseguiram escapar do abraço do medo. A essência do bicho-papão não era apenas a de um monstro, mas um espelho das inseguranças coletivas de uma cidade que não havia aprendido a lidar com suas próprias assombrações. E assim, no auge da minha coragem, gritei: "Eu não tenho medo de você!" O silêncio que se entalou foi surreal. O castelo, com suas paredes seculares, parecia conter a respiração. A luta pela liberdade contra essa entidade sombria não se encerraria naquela noite, mas o reconhecimento do meu medo foi o primeiro passo para a libertação. O dia amanheceu, mas a luz não parecia iluminar a cidade como deveria. Uma neblina espessa se arrastou pelas ruas de Évora, dando ao cenário uma qualidade surreal, como se o tempo tivesse parado. Os habitantes, que antes andavam despreocupados, agora justificam aturdidos, com olhares desconfiados e frases nervosas sobre o que havia acontecido nas últimas noites. As crianças que antes brincavam nas praças, agora eram mantidas dentro de casa, longe da noite que se aproximava. O medo havia se espalhado como um vírus, infectando a cidade com um pânico interminável. Eu percebia que a sombra do bicho-papão não era apenas uma questão de superstição, mas uma presença que se infiltrava na vida cotidiana, moldando a realidade à sua imagem distorcida. Decidi que não poderia me afastar agora. Os acontecimentos da minha infância, as marcas de medo que havia deixado, fizeram com que eu enfrentasse não só uma entidade, mas também a história da minha família. Meu avô, um homem que havia vivido a guerra e enfrentado horrores inimagináveis, costumava falar sobre os caçadores de sombras que vagavam pelas florestas ao redor de Évora. Eles eram os guerreiros das trevas, buscando confrontar aquilo que não podia ser nomeado. Na verdade, ele me contou sobre uma noite fatídica em que, acompanhado de um grupo de amigos, se depararam com uma presença aterradora que os fez correr sem olhar para trás. As histórias dele foram um alerta, e ao mesmo tempo um chamado para que eu não fosse um covarde, mas sim um defensor das vozes que não podiam mais falar. Em meio a essa reflexão, as visões de meu passado passaram a se misturar com a realidade presente. Ao caminhar pelas ruas, começava a ver rostos que eu observava das janelas, como se fossem almas que se projetavam contra a luz da manhã. Esses rostos eram familiares, e me lembrei de um amigo de infância que desapareceu na mesma época em que o bicho-papão fez sua primeira vítima. O nome dele, Miguel, estava gravado em minha mente. Como eu poderia esquecer o olhar dele cheio de medo e dúvida? Agora, seu desaparecimento parecia parte de um padrão, uma maldição que se estendia pelas gerações, e cada nome perdido acrescentava um novo peso à carga que carregava. Com a determinação renovada, fui ao local onde Miguel desapareceu pela última vez. Uma clareira na floresta que circunda Évora, um lugar que na minha memória tinha o perfume fresco da terra e a alegria de risadas infantis. Agora, no entanto, a floresta era um labirinto de espíritos, e as árvores se fechavam à minha volta como se quisessem impedir minha passagem. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de folhas se movendo, como se a própria floresta estivesse dando advertências. Era nesse ambiente pesado que me senti mais perto da verdade. O bicho-papão não era apenas uma lenda, era uma força, um predador que se alimentava da vulnerabilidade e do medo, escondendo-se nas reentrâncias da mente humana. Eu sabia que o encontro com o bicho-papão não era algo que pudesse evitar para sempre. Era uma inevitabilidade que eu teria que enfrentar. Com cada passo, senti uma conexão mais forte com as memórias do passado,
e a dor dos que foram afetados por essa entidade. As visões de Miguel, dos outros desaparecidos e das histórias de terror que cercavam a cidade começaram a se entrelaçar, criando uma tapeçaria de tragédia que eu não poderia ignorar. Era minha responsabilidade quebrar o ciclo de medo e desespero, e ao fazê-lo, poderia finalmente entender a verdadeira natureza do bicho-papão e libertar não apenas a mim, mas toda a Évora de seu aperto. E assim, com o coração pulsando forte e a mente repleta de determinação, seguimos em frente, em busca de respostas, mesmo sabendo que cada passo poderia me levar mais perto do abismo. Meu nome é Thomas Almeida, e esse é o meu relato. Ao amanhecer, deixei Évora, carregando o peso da história não apenas de um investigador, mas de alguém que compreendeu que o bicho-papão não era um destino, mas uma jornada. A luta contra o que nos assombra nunca termina, mas é um caminho que vale a pena trilhar. Mothman, o presságio da destruição. Em novembro de 1966, uma noite fria e sombria, quando as primeiras aparições começaram. Point Pleasant, uma cidade pacata na Virgínia Ocidental, estava prestes a ser envolvida em uma das lendas mais perturbadoras e sinistras já contadas nos Estados Unidos. Por volta das 23h30 daquela noite, Roger Scarberry e sua esposa Linda voltavam de carro junto com 2 amigos, passando pela velha usina abandonada nas proximidades da floresta de TNT. Os faróis cortavam a escuridão da estrada quando de repente algo entrou no campo de visão de Roger. Uma criatura. Ele parou o carro bruscamente, seus olhos fixos em algo que não poderia ser humano. Com cerca de 2 metros de altura, a figura tinha uma silhueta alada, mas o que mais perturbava eram seus olhos. Enormes e de um vermelho intenso, que especialmente penetrava na alma dos observadores. "Você está vendo isso?" Linda relatou aterrorizada, seus olhos fixos na criatura que os encarava sem piscar. O silêncio era enorme, pesado, até que a criatura abriu suas asas. Em um movimento rápido, ela se projeta no ar, emparelhando sobre o carro com uma batida de asas tão potente que sacudiu o veículo. Roger acelerou, mas a coisa não os deixou escapar. Seguiu o carro, flutuando baixo, com velocidade assustadora, sempre mantendo seus olhos vermelhos fixos no grupo. Naquela noite, a criatura desapareceu tão misteriosamente quanto surgiu, deixando apenas o terror e a incredulidade em seu rastro. Essa não seria a última vez que o Mothman, como ele logo seria chamado, mostraria sua presença. Nos dias que se seguiram, mais pessoas relataram encontros com a mesma criatura alada, descrevendo os mesmos olhos flamejantes que, além disso, vigiavam-nas de longe, sempre observando, sempre à espreita. A cidade de Point Pleasant, antes calma e tranquila, mergulhou em uma atmosfera de medo e paranoia. O Mothman parecia ser um presságio, uma sombra que pairava sobre a cidade, trazendo algo além do sobrenatural. Homens de preto foram vistos rondando os arredores, investigando silenciosamente e desaparecendo antes que alguém pudesse perguntar o que realmente estava acontecendo. Então, veio o pior. Era 15 de dezembro de 1967, quando a Silver Bridge que ligava Point Pleasant ao Ohio desabou no rio Ohio durante a hora do rush. Carros, pessoas, gritos e destruição foram engolidos pelas águas geladas em questão de segundos. 36 carros foram arrastados para o fundo e 46 pessoas perderam suas vidas naquele dia. A cidade sofreu um choque, enquanto manchetes de todo o país traziam uma tragédia de forma cruel. No entanto, os habitantes locais sabiam que havia algo mais. Muitos dos que testemunharam o transtorno contando, mais uma vez, ver o Mothman. Ele teria sido visto pairando acima da ponte momentos antes de sua queda. Seus olhos vermelhos, que antes apenas causavam medo,
agora eram um símbolo de morte iminente. Os sobreviventes do colapso de Silver Bridge falaram sobre sonhos perturbadores e sensações de que algo horrível estava para acontecer. Mas ninguém poderia prever que o fim seria tão devastador. As aparições do Mothman cessaram após o desastre, mas seu legado ficou marcado para sempre como um presságio de destruição. Até hoje, muitas perguntas permaneceram sem resposta. Quem ou o que era o Mothman? Um ser sobrenatural? Um espectro? Um demônio que traz desastres? Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é clara. Onde quer que ele apareceu, algo terrível estava para acontecer. Embora as vistas tenham cessado em Point Pleasant, o terror nunca saiu da cidade. A sombra da criatura alada, com olhos vermelhos flamejantes, continua assombrando as memórias daqueles que viveram naquela época. O Mothman pode ter desaparecido, mas sua presença, como um espectro de aviso, ainda paira sobre os ventos que cortam as noites escuras da Virgínia Ocidental, pronto para voltar quando o próximo desastre se aproximar. Se você alguma vez cruzar os caminhos sombrios de Point Pleasant e sentir a presença de olhos que vigiam as sombras, tome cuidado. Pode ser o Mothman, e se ele estiver lá, talvez algo pior esteja por vir. A cidade de Point Pleasant não foi mais a mesma desde o primeiro encontro com o Mothman. À medida que os relatos aumentavam, a sensação de que algo terrível sobre o local se intensificava. Não eram apenas os olhos vermelhos da criatura que assombravam os moradores. O próprio ar parecia carregar um peso insuportável, como se a cidade estivesse sob uma maldição. As crianças já não brincavam nas ruas ao anoitecer, e muitas evitavam passar perto da floresta de TNT, onde as aparições eram mais frequentes. Alguns moradores mais velhos vieram a falar de presságios, de criaturas que traziam desastre consigo, como as Banshees da Irlanda ou os corvos negros que precederam tragédias. Os relatos sobre o Mothman chegaram a atrair curiosos e pesquisadores de todo o país. Jornalistas, caçadores de fantasmas e até cientistas tentaram entender o que poderia estar por trás das aparições. Surgiram teorias desde explicações racionais, como um pássaro de grande porte, confundido com algo sobrenatural, até especulações mais fantásticas, demonstrando que o Mothman era um ser de outra dimensão. Nada disso, porém, tranquilizava os moradores. Muitos alegavam que, mesmo sem ver uma criatura diretamente, sentiam sua presença. Pesadelos recorrentes, sons inexplicáveis no meio da noite, e a sensação de estar sendo vivida ao fazer parte da rotina de Point Pleasant. Mesmo depois do colapso de Silver Bridge, a lenda do Mothman continua a crescer. Os sobreviventes do desastre falaram com frequência sobre pressentimentos sinistros nas semanas que antecederam a tragédia. Algumas vítimas fatais, segundo suas famílias, continham sonhos estranhos ou encontros perturbadores com algo que não conseguiram descrever, como se uma criatura estivesse tentando avisá-los, mas de uma maneira distorcida e aterradora. Se o Mothman era um mensageiro ou uma figura maligna, ninguém jamais descobriu. Contudo, até hoje, o seu legado permanece como um aviso sombrio. Onde quer que ele se aplique, o perigo está por perto, pronto para consumir vidas sem aviso. A maldição da Bell Witch. O silêncio da noite em Adams, Tennessee, era sufocante. As cigarras tinham parado de cantar, e nem mesmo o vento ousava soprar. Eu estava sentado na velha cadeira de balanço, segurando uma vela acesa que projetava sombras vacilantes nas paredes de madeira, do que restava da casa da família Bell. As histórias que eu ouvi na pequena vila me ajudaram a visitar o lugar, e agora eu me localizei na exata fazenda onde uma famosa assombração da Bell Witch havia ocorrido mais de um século atrás. Diziam que a entidade ainda vagava por ali e meu sangue gelava só de isso pensar. Mas eu tinha que saber a verdade. Desde jovem, cresci fascinado por contos de terror, principalmente baseados em fatos reais.
A lenda da Bell Witch parecia diferente de qualquer outra história que eu já ouvi. A entidade não era um espírito comum. Diziam que John Bell e sua família foram alvo de uma força demoníaca capaz de falar, mover objetos e até mesmo atacar fisicamente os membros da família. Eles chamaram Kate, mas ninguém sabia ao certo o que ou quem era aquela coisa. O próprio John Bell acabou morrendo devido à sua presença, e a vila inteira foi dominada pelo medo. Enquanto eu refletia sobre isso, ouvi um leve tap-tap vindo de cima. A fazenda havia sido reconstruída há décadas, mas aquela era inconfundível. Parecia que alguém estava caminhando no sótão. O chão rangeu e senti um calafrio subir dos meus pés à cabeça. Levantei-me lentamente, tentando dizer a mim mesmo que era apenas o velho madeiramento que se acomodava. Porém, algo estava errado, muito errado. Peguei a lanterna e subi as escadas com cautela, cada degrau rangendo sob meus pés. Quando cheguei ao topo, o ar estava mais frio, um frio antinatural. O sótão estava vazio, exceto por algumas caixas empoeiradas. E então eu a ouvi pela primeira vez, uma risada baixa e rouca vinda diretamente do fundo da sala. Meu coração disparou. "Quem está aí?" perguntou minha voz engasgada. Nenhuma resposta, exceto a risada que se tornou mais alta e perturbadora. Não era humano. Era mais como o som de algo antigo e maligno, algo que sabia que eu estava apavorado. Eu recuei alguns passos, meu corpo congelado de medo. Foi então que senti um empurrão forte no peito, como se mãos invisíveis me fizeram lançar contra a parede. Caí no chão, o impacto me deixou sem fôlego e a vela que eu carregava se apagou. O riso se transformou em um grito agudo, tão ensurdecedor que tive que cobrir os ouvidos. Às 2h48 da manhã, a mesma sensação de terror que a família Bell falou há 2 séculos atrás agora me esmagava. Eu estava completamente à mercê de Kate, ou do que quer que fosse aquela força. A história real afirmava que John Bell foi envenenado por essa entidade e que seus filhos foram brutalmente atacados noite após noite. A filha Betsy Bell foi alvo particular de uma violência inimaginável. Relatos diziam que a entidade a esbofeteava, puxava seus cabelos e a torturava incansavelmente. E agora, eu senti que estava prestes a experimentar o mesmo tormento. Foi então que algo mais aconteceu. Ouvi meu nome ser sussurrado no escuro repetidamente. James. Era uma voz feminina, rouca, arrastada, como se a própria morte falasse comigo. Eu soube, naquele momento, que estava sendo caçado pela mesma entidade que atormentou a família Bell. O desespero tomou conta de mim, e eu me forcei a ficar de pé. Cambaleei para as escadas, mas algo me segurou pelos tornozelos. Era como se suas mãos invisíveis estivessem tentando me arrastar de volta para o sótão. Eu chutei, gritei e finalmente me soltei, descendo os degraus em desespero. O riso continuou a me seguir, ecoando pelas paredes da casa. Quando cheguei à porta da frente, ela se trancou sozinha. Bati nela com todas as minhas forças, mas não havia como escapar. Estava preso ali com Kate, a Bell Witch. Às 2h59 da manhã. O tempo passando lentamente. O ambiente ao meu redor parecia ter mudado. As paredes agora parecem mais antigas, desgastadas, como se a casa tivesse retornado ao seu estado original do século XIX. O cheiro de mofo e poeira enche o ar. De repente, o grito parou e tudo ficou silencioso. No fundo da sala vi uma figura. Ela era estranha no início, mas conforme me aproximei, seus traços se tornaram claros. Era uma mulher pálida, seus olhos eram esferas negras de puro terror. Ela me encarou por um longo momento antes de abrir a boca em um sorriso macabro. Ela falou, sua voz como os sons das noites de terror que a família Bell contou. "Eu matei John Bell, e vou acabar com você também." Não houve saída.
Sabia que a história de John Bell terminaria da mesma maneira, um envenenamento misterioso direcionado diretamente à bruxa. Eu senti uma pressão no meu peito e comecei a sufocar. Cada respiração era uma luta, como se algo estivesse comprimindo meus pulmões. Meus olhos ardiam e então, na penumbra, vi uma pequena garrafa de vidro nas mãos da figura. O mesmo veneno que a lenda teria sido usado para matar John Bell. Enquanto minha visão escurecia, percebi que não era o primeiro a ser vítima de Bell Witch, e provavelmente não seria o último. Essa é a história. A lenda real da Bell Witch mistura fatos históricos com relatos sobrenaturais de ataques físicos e vozes. O medo de que a entidade envolvida na família Bell fosse tão profundo que até hoje é uma das lendas mais assustadoras dos Estados Unidos.